Um projeto inovador que vai informar, entreter, surpreender, inspirar e ajudar você, que é do agro, a tomar as melhores decisões para o seu negócio. Nós criamos uma grade de programação completa, com 5 programas diferentes. O Impulso News, Impulso Gente, Impulso Negócios, o Impulso Papo e Prosa, o Impulso Aprende. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora de saber a previsão de clima e tempo aqui no Notícias Agrícolas, e quem nos ajuda nesse entendimento é o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Com a gente hoje, Olívio Bahia, meteorologista lá do Instituto. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E a gente já vinha alertando, Olívio, desde a semana passada, para uma condição de redução das chuvas, ou melhor, de bloqueio atmosférico, secando mesmo, impedindo mesmo o avanço de frentes frias aí, em grande parte do leste do país aí, e que isso poderia trazer algumas consequências, principalmente para as regiões que estão precisando de chuva nesse momento de desenvolvimento do milho safrinha. Está confirmada essa condição? Realmente essa situação tende a se prolongar por muito tempo? O que você diz para a gente? Seja bem-vindo, meu caro. Opa, a gente que agradece, viu, Alex? O que você falou aí se configurou sim, tá? Estamos com um padrão de bloqueio estabelecido. Boa tarde para você, boa tarde a todos os que nos ouvem aqui no Notícias Agrícolas, né? Então esse padrão está confirmado sim, tá? Temos um bloqueio atmosférico, isso inibe, né, o avanço dos sistemas frontais para latitudes mais baixas, né? Então as frentes não conseguem chegar até o sudeste do Brasil no decorrer desta semana. Isso dificulta a formação de nuvens. Temos também sistemas de alta pressão que acabam servindo como uma tampa sobre o centro-leste brasileiro. Isso dificulta a formação de nuvens, consequentemente a ocorrência de chuva. Então as chuvas acabam ficando mais concentradas realmente nas bordas, tanto em áreas do sul. Por lá, sim, temos uma frente fria na altura do oceano, isso ajuda a formar instabilidade pelo sul do Brasil. Como essa frente não avança, essas chuvas devem ficar aí concentradas um pouco mais para sul, sim, tá? Então, a chuva fica um pouco mais concentrada aí e também para o norte do Brasil. Então, essa situação se configurou, sim, infelizmente, aí essa porção centro-leste, como você comentou, acaba sofrendo o impacto aí da falta de nebulosidade, né, e de nuvens carregadas que favorecem as chuvas na porção centro-leste do Brasil. Infelizmente, a notícia se confirmou sim, viu, Alex? Mas é uma situação que deve perdurar por muito tempo, Olívio? Olha, ao longo dessa semana deve persistir sim, viu? Nada está favorecendo, principalmente a presença do jato em altitude, esse sistema que acaba favorecendo o avanço, né, que dá suporte às frentes frias em superfície. Esse sistema fica bastante zonal, né? Então isso dificulta o avanço das frentes ao longo dessa semana. Então a condição de chuva para essa faixa centro-leste, como você comentou aí, e a gente vai poder observar um pouco mais à frente, realmente é bastante delicada, viu? Muito bem. Bom, vamos então aos mapas, o que a gente entende aí, né, sobre a atuação do clima aí pelo Brasil afora. Vamos começar entendendo primeiro, Olívio, que sistemas são esses que impedem e de que forma eles atuam impedindo o avanço das frentes frias, pode ser? Pode ser sim, Alex. Vamos lá então, né? Vamos tentar ver aqui, dar um detalhamento um pouco maior, né? Nós temos aqui, por exemplo, no dia de hoje, tá? Vamos botar agora 15 horas da tarde, né? A gente tem o campo em altitude, viu, Alex? Isso mostra, essas linhas são o que a gente chama de linhas de corrente, é o campo de vento, né? Em altos níveis da atmosfera, esses ventos estão presentes ali em torno de 10 a 12 mil metros de altitude,
E o que a gente pode observar aqui sobre a América do Sul é um centro de baixa pressão, que a gente chama de vórtice ciclônico, que atua aí na região central do Brasil. Tá? Aqui temos um vórtice ciclônico, onde os ventos giram no sentido horário, e na retaguarda desse sistema temos um sistema de alta pressão, né? Onde os ventos aí em altitude giram no sentido anti-horário. Olívio, desculpa te interromper, você consegue ampliar um pouquinho mais a imagem para a gente? Opa, com certeza, vamos lá. Tentar dar uma... Veja se melhorou para você aí, Alex. Perfeito. Tá? Mas temos esse sistema, e a presença desses dois sistemas nesse tipo de configuração aqui, um vórtice ciclônico e logo ao sul um centro de alta pressão, isso configura o que a gente chama de padrão de bloqueio atmosférico. Tá? É um padrão que mantém os jatos máximos de vento, que são essas áreas coloridas aqui, ó, os máximos de vento, ou seja, os ventos mais fortes estão mais a sul, e eles atuam de forma, a gente chama de forma zonal, ou seja, do oeste para leste. Isso faz com que os sistemas frontais atuem em latitudes mais baixas, ou melhor, em latitudes mais altas. Por isso, as frentes frias que temos hoje, aí, o sistema frontal que temos hoje, está atuando justamente a leste do Rio Grande do Sul. Pois tá? Então, é um padrão que se mantém, viu, Alex? Aí vem se mantendo nos últimos dias, deve se manter por mais 1 ou 2 dias. De qualquer forma, esses máximos de vento não avançam nos próximos dias para latitudes mais baixas, empurrando as frentes. E aí se entraria a chuva para essa área aqui. Uhum. Então, deve se manter disso, por isso não devemos ter mudanças significativas no que está ocorrendo hoje, viu? Muito bem. Agora, Olívio, quando tem esses bloqueios, geralmente a frente fria ela fica estagnada, né? Ela fica parada em cima de determinada região. Que se for em cima de algum estado, alguma região de produção, significa muita chuva naquele período. Isso vai acontecer? Olha, Alex, você comentou muito bem aí, viu? O chamado padrão de bloqueio é uma condição atmosférica onde o que está ocorrendo hoje permanece ocorrendo pelos demais dias, porque o padrão se mantém. Ou seja, se está seco em determinada área, deve continuar seco. Ou se chover, chove muito pouco, nada para mudar a configuração. E aonde está chovendo, tá? A condição permanece, né? Permanece com chuva. Então, esse padrão aí, pelo menos nesses próximos dias, parece não mudar. Então, temos chuva aí nesses últimos dias em parte do sul do Brasil. Parece que esse padrão continua permanecendo. Chuvas no norte do Brasil, inclusive, muita chuva aí. A chuva vem trazendo transtorno em algumas localidades, principalmente no Acre, no Amazonas e no Pará, ali em Rondônia também. É um padrão que se mantém, então isso não deve mudar, pelo menos nessa semana, viu? A expectativa aí que tenhamos novo padrão de bloqueio aí mais um pouco para frente, e a expectativa e a torcida também para que esse padrão de bloqueio se inverta, aonde está seco passe a chover e aí fique um pouquinho, né? E aonde está chovendo seque um pouco, até para dar tempo, né? Dos rios, nível dos rios baixarem aí onde estão muito elevados. Então essa é a expectativa para esses próximos dias, viu, Alex? E nessas regiões que chove, Olívio, qual é a qualidade da chuva? São chuvas volumosas, bem distribuídas? Como é que a gente pode entender a qualidade da chuva? Olha, Alex, a gente está tendo aqui, só para você ter uma ideia, a imagem de satélite, a última imagem de satélite que a gente está observando agora, né, das 3h20, é a última imagem que a gente tem aqui, e esse padrão vem se mantendo nesses últimos dias. As áreas vermelhas, tá? As áreas vermelhas são nuvens carregadas, né? E esses pontos mais intensos de vermelho, inclusive, indicam chuva forte, e essas chuvas vêm se mantendo pelo norte do Brasil, centro-norte, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Amazonas, no Acre também. Essa área, inclusive, o nível dos rios vem provocando transtornos em diversas cidades. Isso prejudica, obviamente, não só a população de forma geral, mas principalmente também a área agriculturável dessa região vem sofrendo bastante em função do excesso de chuva nessa região, e parte do nordeste do Brasil também vem chovendo.
o Maranhão, o Piauí, áreas do Ceará, vem chovendo de forma um pouco mais distribuída, e na região sul, como você vê também, né, áreas de Santa Catarina, do Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul, agora está com estabilidade, vem chovendo nessa área, então isso vem se mantendo. Em compensação, no centro-leste do Brasil, você tem o tempo mais aberto, pouca nebulosidade, o tempo mais seco, né? Pega todos os estados do sudeste do Brasil, parte também da região nordeste, vem sofrendo também com a falta de chuva, e o pouco que chove nessas áreas, principalmente nessa porção mais centro-leste, vem ocorrendo de forma muito mal distribuída, tá? Muito mal distribuída. Eu tenho aqui, inclusive, o mapa dos últimos 3 dias, viu, Alex? Mostrando justamente o que a gente vem comentando aí com relação a esse padrão de bloqueio. A falta de chuva no setor leste do Brasil, especialmente aí Minas, né, a região de Minas vem sofrendo bastante com a estiagem, o Espírito Santo, Rio de Janeiro, e também áreas da Bahia. A chuva ficou concentrada, os principais volumes nesses últimos 3 dias, ocorrendo no norte do Brasil, como a gente vem observando. Chamamos atenção aí para áreas do Acre, do Amazonas, a porção extremo norte do Mato Grosso e também do Pará. É algo que vem preocupando agricultores, vem preocupando aí os governos desse estado, e principalmente a Defesa Civil, que está tendo bastante trabalho nessa área da Amazônia em especial, e pontualmente no sul. A gente observa que os principais volumes no sul do Brasil se concentrou também ali na porção mais centro-sul do Rio Grande do Sul, e pontualmente aí em São Paulo. São Paulo, você sempre tem essas chuvas de final de tarde, que acaba vindo em grande volume, em pouco intervalo de tempo. Essas chuvas, como a gente pode ver, acabam sendo mal distribuídas, mas acaba provocando impacto, principalmente na região metropolitana, ali, áreas do litoral, em função de você ter grandes volumes em pouco intervalo de tempo, né? Então, esse é um padrão que a gente veio observando nos últimos 3 dias, é um padrão que deve continuar também daqui para frente, com um pouco mais de chuva, um pouco mais espacializada aí em áreas do sul do Brasil, tá? Mas no norte também se concentrando, e a falha de chuva ou a falta de chuva na porção mais leste do Brasil aí pelo menos nesses próximos 5 dias, até sexta-feira a gente deve começar a observar um pouco mais para frente, para ver como é que a próxima semana deve se comportar aí, né, Alex? Muito bem. Olívio, lá pro Rio Grande do Sul, a gente já poderia ver uma redução das chuvas, né? Até porque eles estão já iniciando a colheita da soja por lá. No Paraná, precisa de chuva porque está se estabelecendo a safrinha. A quantidade de chuva ao longo dessa semana vai ser boa? Vai ser bem distribuída? Olha, nessa região especificamente? Nesse primeiro momento parece que sim, viu, Alex? A gente está aqui, por exemplo, tá com hoje, essa seria a previsão de chuva para hoje, né? Para essas próximas 24 horas, nessa segunda-feira. Como a gente pode ver no oceano, aí o maior volume de chuva fica concentrado entre o oceano e a costa leste da região sul do Brasil, pegando até ali a região do Vale do Ribeira também, justamente em função desse sistema frontal que está atuando sobre o sul do Brasil, mas esse sistema acaba canalizando também, disponibilizando um pouco mais de umidade sobre o interior, então a gente vê alguma chuva pontualmente, de certa forma até distribuída por áreas do Brasil, mas em pouco volume. Os volumes são mais pontuais no dia de hoje. Mas a gente vai dar uma olhadinha aí, por exemplo, para 48 horas. Você vê que a chuva continua concentrada, como eu falei, o sistema frontal não avança tanto para atingir parte do sudeste, fica mais ao sul, mas a gente vê alguns volumes, principalmente entre o norte do estado de Porto Alegre e Santa Catarina. Tomar cuidado também com a porção mais leste do Paraná e, novamente, o Vale do Ribeira, onde parece que temos aí uma convergência de umidade que pode provocar, e essa é uma região bastante delicada aí do ponto de vista de topografia, do ponto de vista de áreas de risco. Então, né, se a gente for computar, mas aí vamos avançando ao longo dessa semana, 72 horas aí, quarta-feira, veja que os volumes não são tão intensos
tá? Mas de todo forma dia chove um pouquinho, né? Isso, você vai ter nebulosidade, uma concentração de umidade aí sobre o sul do Brasil, ou seja, bastante nebulosidade em boa parte da região sul, com essas chuvas, claro, mais concentradas em algumas áreas. Vamos a 96 horas, só para a gente ter uma ideia, tá? Os volumes não são tão elevados, não. E aí parece querer aumentar no Rio Grande do Sul para o final de semana. Tá? Provavelmente, é uma frente fria nova aí chegando. Parece que a área de estabilidade, temos uma frente querendo se aproximar aí via Argentina, a instabilidade intensifica aí entre o norte e o nordeste da Argentina, Uruguai, com bons volumes, inclusive, na região de fronteira, região de Campanha, centro-sul do estado do Rio Grande do Sul, né? E essa frente fria que vai furar o bloqueio aí, Olívio? Essa é a expectativa, viu, Alex? Parece que a chave muda um pouquinho para a semana que vem, principalmente para o sudeste do Brasil, porque o sul, como a gente está vendo, a instabilidade persiste, mesmo os volumes não sendo tão intensos, né? Pontualmente você tem, a gente chama atenção porque o sul do Brasil, a instabilidade mesmo pontual, a gente sempre tem problema com as tempestades, as rajadas de vento que às vezes superam os 80 km por hora em algumas localidades. Temos também as microexplosões que acabam vindo acompanhadas dessas tempestades, muitos raios costumam ocorrer nessa região, e também a gente não descarta, inclusive, a ocorrência pontual de queda de granizo. São situações que sempre preocupam o produtor rural, a população de forma geral. Sim. Mesmo a chuva, como a gente vê, volumosa, não sendo tão espacializada, né, mas ela passa-se, a condição de chuva parece ocorrer nos 3 estados do sul, mas pontualmente aí nosso agricultor deve ficar atento porque podemos ter alguma situação de severidade ao longo dessa semana aqui, e a expectativa, como você está vendo aí para o final de semana, de uma possível quebra desse padrão, né, que pode inclusive avançar, né, avançar um pouquinho mais para latitudes mais baixas, e quem sabe aí a expectativa de trazer um pouco de instabilidade também. Você vê aí, ó, né, parece que uma frente um pouco mais significativa. Isso avança, já é mais para o final da semana. Isso já é mais para o final de semana aí, né? Então tem chuva novamente no sul, sim, mas parece que dá uma rompida, né, aqui no sudeste. Essa expectativa, esses próximos dias, ou seja, chuva no sul, mais concentrada, mais espalhadas, de forma geral não tão volumosa, mas podemos ter pontualmente alguma severidade, e aí o nosso produtor rural deve ficar atento com essa condição, e aí sim, final de semana com uma condição de severidade maior em função do avanço desse sistema frontal, que inclusive empurra, né, pode empurrar a instabilidade, ou um canal de umidade aí, podendo chegar até o sudeste do Brasil, e isso pode favorecer alguma chuva, pode até não ser muita chuva para o sudeste, mas pode favorecer alguma chuva, uma mudança. O que está seco agora, essa deve ser uma semana bem seca no sudeste, e quem sabe aí na virada da semana, ou no início de março, vamos dizer assim, início de abril, quem sabe a gente tenha pelo menos alguma chuva, mesmo em menor quantidade e em menor intensidade, mas quem sabe alguma chuva chegando também para o sudeste do Brasil, Alex. Aquele mapa do GFS, ele já mostra essa condição, né, Olívio? O quinzenal? É. Mostra sim, a gente vai dar uma olhada nele aqui, ó. Nessa primeira semana, semana que a gente está falando. Exatamente. Aquele buraco ali, né, na região. Esse primeiro mapa é a primeira semana que iria ir até o final do mês, aproximadamente dia 30, né? É o que a gente vem comentando, né? O volume de chuva concentrado aí no sul do Brasil. Pontualmente você tem uns volumes mais expressivos, principalmente na faixa leste, em função da convergência de umidade, né? Esse fluxo que vem do oceano acaba provocando algo ali entre a região serrana e a região litorânea, então você tem alguns volumes maior. No interior, entre Argentina, Paraguai, você tem aí também instabilidade associada a algum fluxo, algum cavado invertido na circulação, que também favorece alguns temporais no interior, principalmente na porção oeste da região sul do Brasil. Então temos pontualmente alguns volumes, né?
Mas chuva em todos os estados. Mas a gente percebe que não é uma quantidade muito grande, né? Lá no norte a gente vê que a situação é diferente, né? Exatamente. O que permanece é a condição para chuva. Exatamente. Esse é o lado bom, ou seja, a gente pelo menos tem a noção que não vai secar como nós estamos aí na Bahia ou em Minas Gerais. A gente não tem um perfil ou um padrão de secura essa semana. Chove, né? As chuvas não em grandes volumes, pode ser uma severidade aqui ou lá, mas a gente tem o padrão de chuva, ou seja, você tem umidade na atmosfera, você tem calor, um certo calor, e determinada instabilidade ao longo da coluna atmosférica, ou seja, o padrão de vento, as ondas em altos níveis da atmosfera, tudo isso favorece a ocorrência de chuva em áreas do sul do Brasil. Não tão expressivas como você bem citou, como na região norte, que aí se preocupa, você vê bons volumes bem expressivos no norte e áreas do nordeste do Brasil, mas com chuva, pelo menos durante todos os dias, a gente tem condição para chuva. Isso, de certa forma, é uma notícia, pelo menos não temos uma secura, isso já é um ponto positivo para os estados do sul do Brasil. Sem dúvida. Agora, quando a gente olha já o comecinho de abril, a gente já vê que essa situação muda, né? Exatamente, Alex. Tá? Como a gente comentou, né? Essa provável onda frontal que deve vir aí deve atuar de forma mais expressiva pelo oceano, tá? Mantém ainda a chuva, como eu falei, sobre a região sul, mas e talvez em menos volumes quanto nessa semana. Se a gente olhar comparativamente, né? A gente tem volumes mesmo pontual, né, em algumas áreas aí de Santa Catarina, a porção oeste, sul do Paraná e até a porção ali divisa na região da Campanha Gaúcha, a região de Uruguaiana ali, alguns volumes um pouco mais expressivos. Isso já na segunda semana muda, parece que o sistema passa, se alinha ou estagna, né, fica estagnado, aí fica parado um pouco mais a sul da região, a leste da região sudeste do Brasil. Na região sul do Brasil, que a gente deve ter provavelmente seja o fluxo anticiclônico, ou a alta pós-frontal, deve jogar os ventos do oceano para o continente, então mantém ainda talvez alguma nebulosidade, mas os volumes de chuva nada muito expressivos não. Mas mantém a chuva também. Não é nada que seque, que chame atenção aí para o sul do Brasil. De qualquer forma, para quem está esperando volumes mais expressivos, né? Não são volumes expressivos também no início de abril, mas tem alguma chuva aí, alguma condição, e a gente chama atenção para a região central, centro-norte do Brasil, que permanece com os bons volumes, também na segunda semana, bons volumes aí para a região de Rondônia, região do Mato Grosso, que continua a chuva, né, na região mato-grossense, e retorna depois de um período, parece que meio de estiagem nessa primeira semana sobre Goiás, a gente volta com alguma chuva aí um pouquinho mais expressivas também sobre a região de Goiás, parte do Distrito Federal e também em Minas Gerais, né? Então fica só a região do sertão nordestino um pouco mais seco ali, mas a expectativa de boa, talvez aí um indício, tá, o Alex, um indício de uma possível zona de convergência do Atlântico Sul, mesmo com sinal fraco de chuva no sudeste, né, mas a gente percebe um alinhamento dos principais volumes entre o sul da Amazônia, sudeste da Amazônia, cruzando o centro-oeste, passando ali por Minas Gerais, mesmo em menores volumes, e se dirigindo em região sudeste. Então pode ser que tenhamos... confirmar, a chuva fica mais tempo. Isso. Em se confirmando, a gente pode ter um evento de zona de convergência do Atlântico Sul, provavelmente, talvez, aí o último evento, vamos chamar assim, do período chuvoso, pode ser, caso se confirme, né? Porque aí tem que durar alguns dias, 3 a 4 dias, precisa essa condição perdurar aí no início do mês de abril, para se configurar o fenômeno, né, de zona de convergência, e em se configurando pode ser que seja o último fenômeno aí, o último canal de umidade, a zona de convergência desse período chuvoso. Vamos ficar torcendo
para que isso se confirme, porque aí para o sudeste do Brasil pode ser uma notícia boa também, depois desse período mais seco, né, que a gente vem vivenciando aí, Alex. Olívio, o que a climatologia está dizendo, está apontando aí para o resto de abril? Vai diminuir mesmo as chuvas? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada no que os nossos climatologistas previram aí para outono, né? A gente tem um mapa, não sei, você está visualizando bem aí, Alex? Estamos sim. Está dando para visualizar bem. Nós temos um mapa aqui da esquerda que indica a previsão de anomalia de chuva para o próximo trimestre, abril até junho, né? Ou seja, para o mês de outono aproximadamente, né? Essa é a previsão climática ou a tendência climática para o período do outono. E a gente percebe, infelizmente, tá? Essa é a tendência aí, que as chuvas, né, os principais volumes de chuvas, como a gente verificou nessas 2 primeiras quinzenas aí, elas devem ficar concentradas realmente, isso já o início do outono, né, essas 2 primeiras semanas que a gente viu na previsão. E a tendência da climatologia é que as chuvas fiquem concentradas na faixa norte do Brasil, entre a Amazônia e parte do nordeste do Brasil, onde os principais volumes devem ocorrer nesse período, com anomalias positivas aí, nessa parte do Brasil. Já na região centro-sul do país, aí ficamos o indício que chuvas abaixo da climatologia para o período, chamando a atenção aí, Alex, é que a região central, centro-leste do Brasil, o período chuvoso, propriamente dito, vai até agora abril, né? Então, a gente está falando aqui, claro, de um trimestre, e a expectativa é que, se não chover agora de forma bem expressiva no mês de abril, e a coisa começa a preocupar aí, porque abril ainda chove em algumas localidades com chuva, volume de chuva acima de 100 milímetros. E aí, a partir de maio, os volumes começam a cair bastante, abaixo de 70, chegando até a 30, 40 milímetros aí em algumas localidades do Sudeste. Então, o prognóstico não é nada animador se a gente imaginar que os principais volumes de chuva agora caem justamente nesse próximo mês, porque depois a gente espera realmente o mês mais seco, né? E isso vem, inclusive, né, preocupando. O mês também aí chama atenção para São Paulo e principalmente para a parte de São Paulo e áreas do sul do Brasil, onde a tendência indica chuvas abaixo da climatologia para esse trimestre. Então, mesmo a gente tendo um reflexo aí desse primeiro mês, que termina, lembrando que aqui a previsão é de abril, então não entraria essa chuva que a gente está esperando agora nessa primeira semana, que a gente viu aqui no prognóstico. Não entraria essa chuva nessa previsão aqui, porque a partir de abril, e essa previsão dessa primeira semana vai até o dia 30 de março ainda, a gente começaria a ver os sinais dessas chuvas aqui, onde realmente, pontualmente aparece alguma chuva, mas como você comentou, nada em termos de volume. Chove, mas parece que os volumes ocorrem aí abaixo da climatologia, pelo menos para essa primeira semana. E isso vem apontando no que a gente está esperando aí para o próximo trimestre. Então, condição para chuvas abaixo do normal, exceto ali na faixa leste do Rio Grande do Sul, né? Capital principalmente, região ali de Pelotas, região da capital e ali de Torres, né? Mas praticamente boa parte da região é um trimestre, a expectativa de chuvas abaixo do normal, mesmo chovendo, como eu digo, mesmo com condição para chuva, mas parece que com os volumes bem abaixo do esperado. E a previsão de temperatura também, né? Para quem precisa aí o grau-dia, né? Ou as temperaturas, que podem também interferir na evolução do crescimento das culturas, né, dependendo do estágio que está cada cultura. O que a gente percebe aí são temperaturas bem acima do normal para o centro-norte do Brasil.
chamando atenção aí para áreas do Mato Grosso, áreas de Goiás. É o que está mais aí laranjinha, vermelho, né? Acaba dando um destaque maior, isso a gente fica chama temperaturas acima de 2 graus, acima da média, né? Então, isso num período, isso como a gente diz, temperatura média, né, essa anomalia, então a gente pode ter um período aí de temperaturas diárias aí em alguns dias com temperatura 5 graus acima da média. Né? Se a gente for amenizando aí, você pode ter semanas aí com temperatura de 4 a 6 graus diárias a cada dia acima da média. Então, podemos ter dias bem quentes aí. Aí os produtores devem ficar atentos, porque temperatura em excesso também pode prejudicar, né, a cultura, dependendo da fase, ou dependendo mesmo da cultura, né, que a gente tem em campo. Isso e, mesmo. De forma geral, a área do sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, tirando se a gente abrir mão desses pontos que pegariam temperaturas abaixo, a gente consideraria, eu acho que a situação dentro da normalidade, das temperaturas mais próximas ao esperado para esse trimestre, assim como a porção centro-norte da Amazônia, né? Vamos ter que acompanhar para ver como é que o comportamento aí no dia a dia, semanalmente aí, que a gente vem sempre conversando com vocês, repassando essas informações para ver se realmente essa configuração de outono vai se confirmando, né, Alex? Legal. Olívio, tradicionalmente tem muitas perguntas aqui, né? Obviamente a gente não vai ter tempo para responder todo mundo, mas eu queria pegar alguns ganchos aqui, só para ver se a gente consegue responder alguns internautas que estão participando. Por exemplo, o Carlos Daniel Pereira, ele quer saber como fica a situação, a previsão para a cidade lá de Baraúna, no Rio Grande do Norte, nesse restante do mês de março e também para o mês de abril. Ele explica que Baraúna fica lá perto de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, a gente já pôde ver aqui pelo menos as 2 primeiras semanas, né, Alex? A gente fez um panorama aí desse prognóstico, inclusive, que a gente viu, né? A zona de convergência intertropical está um pouco mais a sul atuando. A gente teve, inclusive, é bem interessante isso, esses últimos 2 dias tivemos até banda dupla da zona de convergência, né? Ou seja, a banda principal atuando nessa área aqui e uma banda secundária um pouco mais a sul. Isso, de alguma forma, contribuiu com essas chuvas que a gente está observando na porção norte da região nordeste. Então, a expectativa, pelo menos nessa primeira semana, essas primeiras 2 semanas, como a gente pôde ver aí, é de chuva para essa região, tá? Tanto na primeira semana, ali, ó, você vê, inclusive, você vê 2 pulsos, inclusive, que pode até representar um pulso principal de água, né, de chuva, mais na altura ali vamos botar assim, do Equador, próximo à Ilha do Marajó, norte do Maranhão, se estendendo, e um outro pulso de precipitação um pouco mais a sul. Quem sabe também nesse período a gente tenha alguma outra banda que possa gerar chuvas nessa área do Rio Grande do Norte, ou até mesmo alguma instabilidade, alguns pulsos de leste, algumas perturbações que acabam chegando do oceano e atuando também nessa porção dessa região do Rio Grande do Norte. E a gente chama atenção para a segunda semana também, porque formação de zona de convergência geralmente tem associado um anticiclone em altitude e tem associado um vórtice ciclônico também. E esse vórtice acaba também favorecendo chuva nessa borda do vórtice. Então, como a gente pode observar, também temos chuva aqui, ó, na costa da região nordeste. Então, isso pode estar associado à presença do vórtice ciclônico de altos níveis, que acaba favorecendo as chuvas em algumas áreas do nordeste. Seca no interior, mas na borda acaba tendo alguma nebulosidade, como a gente pôde ver na nossa previsão aí para o outono. Parece um período de boas chuvas aí, né? Agora a gente tem que ir acompanhando diariamente os prognósticos aqui no Notícias Agrícolas, né? Semanalmente a gente tem que ir acompanhando
para ver como é que fica o tempo ao longo, né, das semanas do mês de abril, do mês de maio, obviamente do mês de junho, para ver como vai ser realmente esse comportamento. Aí o nosso caro ouvinte tem que ficar atento aí ao link, às nossas conversas aqui, para ver como é que realmente o dia a dia vai saindo, né, Alex? Muito bom. Fernando Barbosa, nosso amigo aqui do Notícias Agrícolas, lá de São Pedro da União, lá no sudoeste de Minas, ele pergunta para o café especificamente, previsão para abril, maio e junho, para essa região lá do sul de Minas. O que eles podem esperar, hein, Olívio? Então, Alex, como a gente pôde ver aí, né, a expectativa para chuva em quantitativos bons é pequena, infelizmente é pequena. Aí a gente tem que ver que o nosso produtor, se ele está precisando de chuva realmente, ou se ele quer um período de estiagem. Mas a gente pode ver aí, com exceção do início, a primeira semana aí de abril, a gente tem uma expectativa desse sistema avançar e trazer chuva. Geralmente, quando os sistemas frontais avançam aí pelo sul do Brasil, costuma trazer chuvas fortes aí para a parte do litoral de São Paulo, a Costa Verde aí no Rio de Janeiro, a região do Vale do Paraíba, tanto de São Paulo quanto do sul do Rio de Janeiro, e também o sul de Minas Gerais, zona da Mata Mineira, que é outra região que produz café, né? Então, costuma trazer chuva intensa. O ideal lá para eles é que ali para final de maio, junho, quando a colheita está avançando, que diminua um pouco a chuva. O problema é que não pode parar de chover, porque senão a planta não se desenvolve para a próxima safra, né? Exato, mas a expectativa, infelizmente, como a gente está vendo, não são boas, né, Alex? A chuva seria nessa primeira parte, como eu falei, em abril. Uhum. Né? A partir de maio, a chuva cai, os volumes de chuvas climatologicamente caem drasticamente. E o que a gente tem em termos de prognóstico, que a gente pode ver aqui, infelizmente não é nada animador. A gente espera, torce para que os nossos modelos estejam errados, né? Que passe uma frente e traga um pouco de chuva, mesmo que não seja em grande volume, que traga um pouco de chuva aí para maio, no período necessário para o desenvolvimento da planta. Mas pelo que nós estamos observando aqui, infelizmente, é período de pouca chuva. Aí, como a gente comentou, a expectativa de chuva é agora para abril. Uhum. O André Menezes, lá do Triângulo Mineiro, ele relata que tiveram bastante chuva nos últimos dias por lá. Mas e os próximos 15 dias lá para o Triângulo? Parece que uma boa semana, principalmente a primeira semana de abril, parece boa para chuva. Essa é a nossa expectativa, como a gente pôde ver no prognóstico aqui, né, André? Pouca chuva essa semana, deve chover, mas de forma muito pontual, em volumes nada muito expressivos, pelo menos até o final do mês de março. E a expectativa que tenha alguma chuva, também nada muito significativo, mas que chova alguma coisa aí, tanto entre o centro-sul de Goiás, pegando parte também do Triângulo Mineiro. Então vamos ficar nessa expectativa, uma expectativa boa de chuva no início do mês de abril para a região do Triângulo Mineiro. Legal. Olívio, tem muita pergunta aqui que, infelizmente, pelo adiantar isso é bom. O adiantar da hora aqui, a gente não vai conseguir responder todo mundo. Mas quem quiser mais informações, mais detalhes, pode acionar o INMET, pode entrar no próprio site do INMET, o que pode fazer? Olha, pode primeiramente escutar a gente aqui no canal Notícias Agrícolas, né? A gente sempre tem esse papo semanal aí, 2 vezes na semana, então já é uma forma do nosso ouvinte, do nosso telespectador, né, de quem nos ouve ou nos assiste aí, de ter uma noção de como fica a condição de tempo, e também pode entrar no portal do Instituto Nacional de Meteorologia. Todas as informações, os boletins climatológicos estão todos disponíveis. A previsão para o outono, por exemplo, está disponível aí na página principal, assim como a previsão para a cidade. Então, nosso caro telespectador, nosso ouvinte aí, ficar atento no portal.institutoinmet.gov.br
e acessar as informações para a sua cidade, os avisos e os prognósticos para os próximos dias e também o prognóstico para o trimestre. Boa. Olívio Bahia, meu caro, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente, uma bela conversa, trazendo, portanto, todas as perspectivas e projeções aí, né, para o clima e tempo nos próximos dias e nos próximos meses, inclusive. A gente vai ficar atento, obviamente, o que a gente está falando aqui são previsões, né, Olívio? Alguns fatores podem mudar do dia para a noite e a gente fica atento a essa possibilidade de mudança para estar sempre atualizando aí as informações para os nossos amigos internautas. É isso aí, Alex. A gente que agradece aqui pela participação, de poder estar colaborando não só com você, mas poder estar colaborando aí com grande parte dos agricultores, né, que carregam esse Brasil nas costas aí. A gente poder colaborar de alguma forma é sempre muito bom. Legal. Abraço para você, meu cara. Até a próxima. Até a próxima, filho. Até mais. Tá aí, Olívio Bahia, direto lá do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente. Um projeto inovador. Nós criamos uma grade de programação completa, com 5 programas diferentes. A gente vai fazer história na comunicação do agro.